respeitar. Eu não vou passar o sinal vermelho, eu vou respeitar o meu pai. Agora honrar não tem como eu honrar, porque meu pai está ultrapassado, meu pai não é tecnológico, meu pai não tem muita coisa para me ensinar, ele não sabe mexer no Instagram, não sabe mexer no WhatsApp, então eu vou somente respeitar como um bom cristão. E nós vivemos uma geração de cristãos pobres, e não deveriam ser pobres. Você é filho amado de Deus. Sabe quem é o seu pai? O seu pai é Deus. Ele é dono do ouro, da prata e do diamante. E quando você entende quem é o seu pai, você vai viver de acordo com a herança, de acordo com o seu pai. Isso tem a ver com uma mentalidade. João capítulo 4, do versículo 34 até o 38, fala sobre a grande colheita. Isso aqui é uma grande colheita. Diga, uma grande colheita. E aí Jesus diz: ergue os olhos, há uma grande colheita diante de vocês. Se puder projetar versículo 38 do capítulo 4. E olha que interessante, diz assim, olha o que Jesus diz aqui: eu vos enviei para ceifar aonde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Aqui está falando sobre uma herança. Aqui Jesus está dizendo sobre a grande colheita. E ele começa a falar que você vai colher o que você não plantou, que você vai entrar na colheita de outras pessoas. Nos meus últimos 4 anos, eu só colhi o que eu não plantei. Diziam que filho de pobre é motoboy e filho de rico é playboy. Não sei como que é nos dias de hoje. Mas o que é melhor, você receber uma herança ou você trabalhar a vida inteira para receber algo, para ter algo? Nós estamos nas portas do fim. Há uma grande colheita nos esperando. E quando você entende que Jesus chamou você para entrar numa colheita que você não plantou, isso liberta a sua vida completamente. Há uma grande colheita. Ah, pastor, eu só consigo receber R$2.000. Querido, eu conheci um jovem lá na igreja, que ele não tinha casa própria, ele veio de um lugar muito pobre, e ele alugou uma casa, e em cima morava o proprietário. E o proprietário não tinha filhos de sangue, e ele passou aquele imóvel para aquele jovem. O que é isso? Ele colheu o que ele não plantou. Você precisa entender que você pode colher o que você não plantou. Jesus se fez pobre para que você pudesse enriquecer. Você precisa entender esse princípio espiritual na sua vida. Eu já recebi muitas palavras que muitas pessoas me ouviriam, iam ler os meus livros e ficariam ricas e algumas milionárias num período muito curto. E o que eu tenho visto de tantos irmãos que andam comigo enriquecendo, prosperando muito. Se eu contar os testemunhos, vai falar que é mentira, mas eu posso te apresentar as pessoas. Nesse último ano eu vi pessoas visitando imóveis para alugar de 4.000, saindo com a chave por R$1.500. Eu vi casos na justiça impossíveis sendo liberados. Por quê? Eu posso orar: Senhor, o Senhor plantou, eu posso colher. E isso liberta. Só consegue andar assim quem se sente amado por Deus. Você precisa entender isso. Imagina eu acordando de manhã e meu filho orando: Senhor, toca no coração do meu pai, para que ele possa permitir que eu possa abrir a geladeira, pegar o leite e tomar o café da manhã. Ele não precisa, porque eu trabalhei. Ele somente vai colher o que eu trabalhei. E eu vou dizer: você é filho de Deus, você pode colher. E é tão interessante que quando você entende que você é filho, você é herdeiro. A única forma de você colher o que você não plantou é você entender que existe uma herança e você é herdeiro. Diga assim: eu sou herdeiro. Um dia eu disse para um jovem que queria ser pastor, eu disse: você está perdendo a sua herança, filho. Essas suas crises emocionais, essas suas lutas da vida, outras pessoas estão recebendo o que era direito seu por herança. E aconteceu com esse irmão, ele, nas crises dele, começou a converter outros irmãos, se aproximar de mim, crescer, avançar, prosperar. E o que era ser dele, outros começaram a se apropriar. Eu vou dizer: você pode ser um herdeiro, mas se você ficar parado, não andar segundo a sua herança, a herança passa para o outro. Não venda o seu direito de primogenitude. Não venda a herança que Deus te deu. Há uma herança sobre a sua vida. Agora, como que eu consigo me apropriar dessa herança, pastor?
eu vou dizer, a única forma de você se apropriar dessa herança, foi o que eu ministrei ontem. Deus vai trabalhar na sua vida até colocar você na posição de filho. Não, pastor, eu sou filho de Deus. Não, você pode ser filho de Deus por você ter alguma compreensão do cristianismo, mas no seu espírito você não tem essa testificação. Medo de morrer, você está preocupado com o futuro, medo de perder o emprego, medo da célula não multiplicar, porque filho, ele se coloca na posição de descanso. A única forma de você desfrutar do amor de Deus é quando você está na posição de descanso. Diga para o seu irmão, você está descansando em Deus? Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, olha o que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. A Bíblia diz que antigamente Deus falava conosco através dos pais, dos patriarcas, dos profetas, mas hoje Deus fala através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Você precisa entender quem você se tornou. Vou pegar aqui uma nota de dinheiro para os irmãos entenderem. Se eu perguntar o que vocês enxergam aqui, você vai me dizer uma nota de 20 reais, pastor, uma nota de dinheiro. E aí, se eu pegar essa nota aqui e esconder ela no meu bolso e te perguntar o que você enxerga, você vai falar, pastor, eu enxergo você. Sabe o que isso significa? A Bíblia diz que você está escondido nele. E quando Deus ele olha para você, ele não vê mais você, ele vê Cristo. E por que você não anda de acordo com Cristo? Quando você começa a andar de acordo com a revelação de quem você é, você entra numa posição de uma herança espiritual. Você foi colocado em uma família, você faz parte dessa igreja, da vinha, você tem um pastor. Deus colocou você dentro de uma família, mas para você receber essa herança, você precisa estar na posição de filho. Um dia o irmão entra na minha sala e fala, pastor, você quer tomar um açaí? Estava uns 35 graus, falei, claro, então me dá 20 reais, vou comprar um para mim e vou comprar um para você. Aí você fala, pastor, que rapaz abusado. Será que ele é abusado ou ele entendeu que ele é filho? Outros talvez não tenham coragem de falar isso. A Bíblia diz que Deus não te deu o espírito de timidez, mas de coragem. E quando você entende que você é filho, você se torna alguém ousado em Deus, para pedir, para se relacionar, para se colocar na posição de filho. Oh irmãos, filho, ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele não precisa fazer nada, porque ele tem um pai. Mas quando ele entende que o pai ama ele absurdamente, ele quer servir o pai, ele quer estar perto do pai, ele quer honrar o pai. Por quê? Porque ele entendeu o amor que o pai dele tem por ele. Como eu disse para os irmãos, eu comprei uma bicicleta para o meu filho. Ele ficou tão desconcertado, mas tão desconcertado. Ele chegou em casa assim, com tanta crise, que ele nunca percebeu que o pai juntaria dinheiro durante anos para comprar uma bicicleta. Ele falou, pai, você está com frio? Está tudo bem, pai. Você quer tomar um suco? Ele nunca me tratou assim. Por que ele me tratou assim? Porque ele sentiu ainda mais amado. E na sua vida cristã vai ser uma crescente de revelação do amor de Deus sobre a sua vida. Isso vai libertar você para trabalhar mais, para avançar mais, para servir mais. Há uma colheita diante de nós. Aí você quer lembrar Deus. Ó Deus, só para lembrar, o irmãozinho já casou, estou na fila aqui, mas tudo bem, Deus, bora lá. Ó Deus, estou aqui na igreja faz tempo, o irmãozinho já multiplicou a rede, vai virar obreiro, mas eu estou aqui só para te lembrar, mas tudo bem, vamos embora. Isso é alguém que interiormente falando, não conseguiu entrar na posição do descanso. Sabe quando que Deus formou Eva? Quando Adão caiu num profundo sono. Não foi só um sono, foi um profundo sono.
Quando você cai do profundo sono, você se coloca na posição de herdeiro. Eu não estou dizendo que você não vai trabalhar, você vai aprender a trabalhar no descanso. Quando você lidera, sabendo que só Deus pode mudar a vida das pessoas, e se as pessoas não mudarem, não muda a minha posição de filho, que Deus me chamou. Diga para o seu irmão: você é filho, se coloque na posição de herdeiro. Jesus disse: não ande ansioso por nada, creia. Quantas pessoas, a sua ansiedade. E eu vou dizer, eu sou pastor numa igreja de 2.000 irmãos, e se eu fosse trabalhar para ter uma igreja com 2.000, eu ia trabalhar a minha vida inteira. Eu posso dizer que os últimos anos da minha vida eu tenho desfrutado do que eu não tenho plantado, em todos os aspectos da minha vida. É tão bom como Deus, Ele pega você no colo, e um herdeiro, ele somente recebe a herança. Diga para o seu irmão: tem muita herança te esperando, meu irmão. E aí você vê que quando Jesus começou o ministério dele, Deus fez questão de colocar ele na posição de filho. Você não pode sair da posição de filho. Olha o que diz aqui, Mateus 3,17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então você percebe que Jesus começou o ministério na posição de filho, e não foi qualquer tipo de... Ele tinha revelação que ele era amado. Quem é amado espera, quem é amado confia, quem é amado pensa coisas boas, porque ele se sente amado. Quando você se sente muito amado por alguém, você nunca esperaria que essa pessoa fizesse algo mal para você, porque você sabe que essa pessoa te ama. Agora, quando você tem dúvida se alguém ama você, você fica toda hora desconfiado. O que está acontecendo? O que aprontaram? Por quê? Porque você não está na posição de filho. E eu vou dizer para você que é jovem, como Hebreus diz, que antigamente Deus falava através dos profetas e pais. Hoje Deus fala através do filho. Sabe o que isso significa? Se você não entender a sua posição de filho, desde a sua infância, o diabo fez questão de você não se sentir filho. Meu pai, ele ia trabalhar 4:30 da manhã. Eu não tive um pai presente, mas meu pai foi um excelente pai, caráter, trabalhador. Mas eu não sabia ser filho. Por quê? Meu pai foi trabalhar a vida inteira, eu não sabia. Eu fui aprender coisas na escola. Eu fui conhecer coisas na escola, porque meu pai nunca sentou e me colocou na posição de filho. Filho, isso é masturbação, isso aqui é sexo, isso aqui é menstruação, isso aqui é maconha. Um pai nunca me sentou para explicar por quê. Foi trabalhar a vida inteira. Então eu cresci sem saber ser filho. Irmãos, eu discipulo pastores de igrejas e obreiros. São quase 80 pessoas que eu cuido, de pastores, obreiros de jovens, de igreja. Pouquíssimos sabem ser filhos espirituais. Mas por quê? Se você for entender, veio de um contexto que ele não sabe se comportar, não sabe pedir, não sabe se relacionar, não sabe honrar, não sabe respeitar, porque ele não foi criado nesse ambiente. Aí você se converte. Foi o que eu preguei ontem. Deus vai trabalhando na sua vida, para que você possa entender que o seu pai te ama. E para você entender, hoje o meu pai, para mim é um herói. Os meus livros eu sempre coloco agradecimento a ele, porque eu entendi que ele deu tudo o que ele poderia dar como pai. E eu vou dizer para você, você precisa conhecer Deus como o seu pai. Eu estudei numa escola que tinha um rapaz chamado Alex, que ele morava no orfanato. Ele não foi adotado, então ele teve que ir embora do orfanato. Olha a história dele. O pai dele amarrou a mãe dele e colocou fogo na frente dele, depois se matou na frente dele. Esse era o Alex. E eu te pergunto, eu não sei onde está o Alex, mas um dia o Alex vai se converter, porque eu orei muito por ele. E um dia ele vai se converter. Será que ele vai ter dificuldade de ser crente? Ou ele vai ter dificuldade de entender que Deus o ama? E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus pode reverter isso no bem. Quantas pessoas eu conheci que ficaram para trás porque não se sentiram amados por Deus, foram embora da igreja, foram para outros ministérios, desistiram da vida cristã, começou a namorar com uma pessoa do mundo, porque na igreja não tinha ninguém que ele achasse bonito ou interessante. Por quê? A questão não foi essa. Você saiu do rumo porque você não se sentiu amado. Eu lembro quando eu me converti, falei: pastor, não tem nenhuma moça aqui interessante para eu casar. Eu falei: Ricardo, confia em Deus, Ele te ama. Cai no profundo sono, se põe na posição de filho.
e Deus vai trazer uma moça pré-cozida aqui para a igreja. Eu falei, aleluia, porque eu já estou na idade, hein, pastor? Converteu uma moça pré-cozida, cheia de Jesus. Falei, aleluia. O que é isso? Eu só colhi. Mas qual foi o meu desafio? Entrar na posição de descanso. Você crê que você é amado? Ou te incomoda? Ah, pastor, olha a história do irmão do filho pródigo. Nem um cabritinho você me deste, nem uma oportunidade, pastor, para começar um culto aqui, para fazer alguma coisa. Tudo bem, eu estou aqui para servir. Quantas pessoas estão dentro de uma estrutura de igreja, mas não são filhos, por isso não recebem herança? A pessoa é antiga na igreja, mas se torcer não sai uma gota de unção. Por quê? Ela está numa estrutura, mas não honra os pais espirituais. Por quê? Não consegue se colocar na posição. Eu vou dizer, a honra ela abre porta, a desonra fecha a porta. O diabo perdeu tudo que ele tinha no céu, perdeu a chave da casa dele. Por quê? Porque ele não conseguiu entrar pelo princípio da honra. A desonra entrou no coração dele. Eu vou dizer, muito difícil você servir a Deus sem estar na posição de filho. Meu tio, ele ficou no Carandiru, não sei se vocês conhecem, São Paulo. A moça, o Ratatá lá do Racionais, ficou no pavilhão 9. Ele se converteu lá. A conversão dele durou nem um ano, porque ele conheceu um Deus justo. E diz assim, para cadeieiro tem que pregar a lei. Mas a lei não transforma o homem. A lei não transforma o homem. A lei muda o homem do lado de fora. A graça transforma o homem por dentro. E transforma completamente o homem do lado de fora. Você tem que entender. E deixa eu fazer uma pergunta para você que é jovem. Você se sente amado por Deus? Quando você chega na sua casa, vê seu pai talvez alcoolizado, seus pais divorciados, ou a célula que não está crescendo. Deus está escrevendo uma história nesses dias na sua vida. Ele quer remover você de cena e entender que você foi feito justiça dele em Cristo. Há uma herança te esperando. Diga para o seu irmão, há uma herança sobre você. Olha que interessante. O filho pródigo, ele não conseguia ser filho, porque tinha uma visão errada sobre o pai. Quantos jovens são imediatistas? Quantos jovens são tão ansiosos que eles acabam tendo uma visão errada sobre Deus, uma visão errada sobre a igreja, e por conta disso eles não conseguem se colocar na posição de filho, aí não conseguem receber a herança. Quando eu me casei, uma moça começou a ameaçar a minha esposa, dizendo que ia pegar a minha esposa, que era um absurdo ela casar comigo, porque ela estava na igreja desde a infância. E ela estava roubando o que era dela. Mas tudo bem, no reino espiritual eu te libero o Ricardo hoje. Sabe o que isso significa? Está na igreja desde a infância, mas deixou de ser filho há muito tempo. Irmão, quando você é filho, você entra no descanso de Deus, você fica em paz. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Sabe qual que é o seu trabalho? É trabalhar no descanso de Deus. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Diga para o seu irmão, é difícil dormir? É difícil descansar? E aí, quando nós entendemos a honra